Bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre e ano de 2018 da Ânima Educação. Eu sou Marcelo Batistella Bueno, diretor-presidente da companhia, e aqui ao meu lado está o André Tavares, nosso vice-presidente financeiro. Obrigado, Marcelo. Um grande prazer estar aqui mais uma vez lhe acompanhando em nossa apresentação de resultados. Divulgamos há pouco os resultados da Ânima do quarto trimestre e do ano 2018, que podem ser considerados um divisor de águas na nossa história. Celebramos 15 anos de existência e 5 anos da abertura de capital. E avançamos em uma grande reestruturação operacional e de governança, que estabelece as bases para os nossos próximos ciclos. Mesmo tendo sofrido diversos impactos em função dos ajustes que realizamos ao longo do ano, estamos seguros de que seguimos no caminho correto para maximizar o crescimento e a rentabilidade de forma duradoura. A busca pelos objetivos de longo prazo e a entrega de melhores níveis de margens passam por 3 principais pilares estratégicos, que vou detalhar rapidamente para vocês. O primeiro pilar é o nosso modelo acadêmico de qualidade com escala e alto poder de transformação, que denominamos internamente E2A, Ecossistema Ânima de Aprendizagem. O E2A é um modelo híbrido e orientado à formação por competências, que combina o uso de presencialidade e tecnologia de forma otimizada, e sua implementação está seguindo dentro do ritmo planejado. O segundo pilar é o da transformação da jornada do aluno Ânima, ou J2A. Estamos transformando e melhorando os processos e o relacionamento com os alunos, visando entregar uma experiência de qualidade totalmente alinhada à excelência que já oferecemos do ponto de vista acadêmico. Os destaques do ano foram as implementações do processo de rematrícula via web e mobile para os ciclos de 2018-2, que impactaram mais de 42 mil alunos. E por fim, o terceiro pilar, que é o nosso plano de crescimento orgânico, que internamente chamamos de Q2A. Nos últimos 2 anos e meio, nós dobramos o número de unidades e para 2019 estamos em processo de captação de 8 unidades, com um olhar especial para a marca São Judas, na região metropolitana de São Paulo. Todos esses avanços foram liderados pelas mudanças na nossa governança corporativa ao longo do ano, que foram bastante significativas. Eliminamos todas as sobreposições entre Conselho de Administração e Diretoria, constituímos comitês de assessoramento mais robustos, de funcionamento permanente, coordenados por membros de conselho fortemente dedicados aos temas de sua expertise. De forma bastante positiva, observamos que os resultados do quarto TRI de 18 confirmaram nossa percepção sobre a reversão da tendência de pressão sobre as margens operacionais iniciada no terceiro TRI de 18. Ou seja, o terceiro TRI de 18 foi um marco do ponto de vista da inflexão na curva de crescimento de nossos retornos. Agora passo a palavra ao André, que apresentará nossos resultados financeiros. André, pode prosseguir, por favor. Muito obrigado, Marcelo. Eu vou seguir a apresentação dos resultados do quarto trimestre do ano de 2018, que já está inclusive disponível no nosso site de relacionamento com investidores. Como o Marcelo já adiantou, nós notamos uma reversão da tendência de pressão operacional a partir do terceiro trimestre de 2018 para um movimento de recuperação de margem. No ano, nosso EBITDA ajustado atingiu 169,8 milhões de reais, o que representa uma redução de 2,4% em comparação a 2017, com uma margem de 15,5% ou 1,2 ponto percentual inferior ao período anterior. Mas quando olhamos o quarto trimestre de 2018, nós podemos ver que registramos um EBITDA ajustado de 28,1 milhões e uma margem de 9,5%, ou seja, um crescimento de 20,9% e de mais 1,1 ponto percentual comparado com o quarto trimestre de 2017. Nossa receita líquida consolidada cresceu 4,8% versus 2017, totalizando quase 1,1 bilhão, alavancada pelo crescimento de cerca de 4% no segmento de ensino e de quase 16% no segmento de outros negócios. No quarto trimestre de 2018, a receita líquida atingiu 294,8 milhões, ou 7% superior ao mesmo período de 2017. Abrindo os resultados pelo ensino e passando rapidamente pela evolução da base de alunos, nós apresentamos um crescimento de 7% na base média de 2018 versus 2017, ou 4%
se excluirmos as aquisições realizadas em julho de 2018. Dessa forma, nós encerramos o período com pouco mais de 97 mil alunos matriculados. Esse crescimento se deu principalmente por conta de um aumento de 10% na base de alunos da graduação, que atingiu a marca de 91.200 alunos. Além das boas performances na captação, nós apresentamos uma melhora também na taxa de retenção, com perda de 3,9% da base do início do período, ou 3,7 mil alunos de graduação, o que representou uma melhora de 0,4 ponto percentual na comparação com o desempenho do quarto trimestre de 2017. Já com relação ao financiamento estudantil, destacamos que o crescimento da nossa captação tem sido majoritariamente impulsionado por alunos não financiados, o que é coerente com nossa estratégia. Assim, encerramos o ano de 2018 com 18,2% da base de alunos com FIES e 9,5% da base de alunos com financiamento privado via Pra Valer. Olhando especificamente para o nosso ticket líquido, encerramos 2018 com um valor médio de R$ 855 por mês, uma retração de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, influenciado principalmente pelo aumento na linha de bolsas e descontos de 8,5%. No quarto trimestre de 2018, chegamos ao valor médio de R$ 889 por mês, o que representou um aumento de 0,5% versus o quarto trimestre de 2017. Considerando o cenário de forte competição nas praças em que atuamos, aliado ao crescimento da nossa base de alunos, nós consideramos que a redução do ticket merece e tem tido nossa atenção, mas não prejudica de forma alguma a tendência de crescimento da receita líquida. Consolidando os resultados financeiros do grupo de ensino, nós vemos um crescimento de 4,2% na receita líquida do ano, que totalizou R$ 1 bilhão. Reportamos uma pequena contração no resultado operacional do ensino de 1 ponto percentual no trimestre, impactado principalmente por uma redução de 1,2 ponto percentual na margem bruta, que foi influenciada por aluguéis e serviços de terceiros. Como já havíamos destacado no final do ano passado, estamos acompanhando a evolução das margens operacionais do ensino, segmentando em 3 grandes blocos: base, aquisições e expansão orgânica. Uma vez que cada um está em um estágio diferente de maturação. Vale ressaltar que a partir do terceiro trimestre de 2018, incluímos os resultados das aquisições realizadas em julho, Sezuc e Faculdade Jangada, no bloco das aquisições. Comparando 2018 com 2017, nossa margem operacional na operação base, bloco que inclui nossas unidades maduras das marcas Una, UniBH e São Judas, incluindo ainda o campus Unimonte, se manteve estável. Apesar de uma queda no lucro bruto, explicada principalmente por um aumento nos custos de aluguel e ocupação, nós trabalhamos intensamente e neutralizamos essa queda com uma melhora nas despesas operacionais. No quarto trimestre de 2018, já apresentamos uma melhora no resultado operacional dessas unidades, que totalizou 43,7 milhões ou 22,4% de margem operacional, o que é uma melhora de 1,3 ponto percentual versus o quarto trimestre de 2017. Importante lembrar aqui que os principais ganhos de eficiência em nossos campi maduros virão ao longo dos próximos anos com o amadurecimento do E2A implantado desde o início de 2018 para as turmas de alunos ingressantes. Com relação às aquisições realizadas em 2016, Unisociesc, Una Bom Despacho e Una Uberlândia, e em julho deste ano, Sezuc e Faculdade Jangada, comemoramos um crescimento importante da margem operacional que atingiu R$ 23,6 milhões, ou 14,6% de margem, um ganho de 0,9 ponto percentual versus 2017. Levando-se em consideração o resultado obtido até os primeiros 9 meses de 2018, quando nós observávamos
uma queda de 3,8 pontos percentuais versus os 9 primeiros meses de 2017, nós podemos afirmar que recolocamos esse segmento nos trilhos, na direção da aproximação da rentabilidade deste bloco de aquisições para níveis mais próximos aos do segmento base. Importante ainda destacar que essa melhora está relacionada apenas às aquisições realizadas ao longo de 2016, com destaque para a Unisociesc. Os resultados do quarto trimestre de 2018 não deixam dúvida sobre o quão forte foi o movimento de melhoria do resultado operacional deste bloco, com um incremento de 5,6 milhões de reais ou ainda um ganho de 17,2 pontos percentuais versus o quarto trimestre de 2017. Já no bloco de expansão orgânica, que inclui as 14 unidades abertas entre julho de 2016 e janeiro de 2018, assim como as 8 novas unidades inauguradas no início de 2019, a receita líquida totalizou 74,8 milhões e um resultado operacional negativo de 1,5 milhão, versus uma receita líquida de 12,8 milhões e um resultado operacional negativo de 6,4 milhões em 2017. No quarto trimestre de 2018, a expansão orgânica já apresentou um lucro bruto positivo de 4 milhões, ou 14,3% de margem, e resultado operacional negativo de 5 milhões, influenciado pelas despesas pré-operacionais das unidades inauguradas em 2019. Esse resultado está totalmente em linha com nossa expectativa para as novas unidades de atingirem o break-even até o final do segundo ano de operação. Importante destacar que o tempo de amadurecimento de uma unidade acadêmica é de aproximadamente 5 anos. No ano de 2018, o segmento de outros negócios apresentou uma significativa melhoria de seus resultados, alcançando um resultado operacional de 5,5 milhões, versus um resultado negativo de 4,1 milhões em 2017. Esse é o primeiro ano em que o segmento de outros negócios registra margem positiva em suas operações, desde 2013, tendo conseguido aumentar sua receita líquida em 15,7% versus 2017, ao mesmo tempo em que manteve o valor nominal de seus custos e despesas, o que representou uma evolução de margem de 14,6 pontos percentuais versus 2017. Isso foi possível graças ao crescimento de vendas dos cursos online da EBRAD, à evolução da HSM, especialmente com a consolidação do HSM Academy, o nosso braço de educação corporativa, a realização do Singularity University Brasil Summit e ao êxito de mais uma edição da HSM Expo. Vamos falar agora de D&A. As despesas corporativas totalizaram 100,4 milhões em 2018, representando 9,2% da receita líquida, ou um impacto negativo de 0,9 ponto percentual na margem versus 2017. Nós precisamos destacar que, conforme mencionado no segundo trimestre de 2018, nosso foco tem sido na redução das despesas da companhia como um todo, inclusive com movimentos de centralizações, quando esses se mostram como vetores de maior eficiência. Dessa forma, as despesas gerais e administrativas totalizaram 115,2 milhões no ano e representaram 10,5% da receita líquida, um impacto positivo de 0,4 ponto percentual na margem versus 2017. Os resultados do quarto trimestre de 2018 mostram uma melhora importante neste grupo, de mais 1,3 ponto percentual se compararmos ao quarto trimestre de 2017, oriunda principalmente das despesas com pessoal, que tiveram um impacto positivo de 1,1 ponto percentual versus o quarto trimestre de 2017. Com relação ao plano de redução de D&A, que anunciamos ao final do segundo trimestre de 2018, nós decidimos acelerar o processo de eliminação das redundâncias existentes
entre as estruturas corporativas e as unidades. E iniciamos no terceiro trimestre o projeto Censo, que visou melhorar a nossa eficiência. O projeto foi executado majoritariamente ao longo do terceiro trimestre de 2018 e, portanto, o melhor parâmetro de comparação para análise dos seus efeitos são as despesas reportadas no quarto trimestre de 2018, que fazemos agora, versus as do segundo trimestre de 2018. Como nós podemos verificar, a redução líquida de despesas com pessoal, se compararmos o quarto trimestre de 2018 com o segundo trimestre, que é o período anterior ao censo, atingiu 6,9 milhões de reais no trimestre, ou um valor de 27 milhões e meio em bases anualizadas. Essa redução verificada é resultante da economia obtida por meio do projeto Censo, que totalizou 35,7 milhões anualizados, deduzida do incremento das despesas com pessoal observado no quarto trimestre, em virtude da ampliação das unidades abertas em 2018 e das contratações das novas unidades inauguradas em 2019, o que representou um valor de 8,2 milhões de reais. Já os itens não recorrentes totalizaram 62,6 milhões em 2018, sendo 19,7 milhões no quarto trimestre, concentrados especificamente em despesas de reestruturação. Enquanto no primeiro semestre de 2018, os gastos de rescisão de pessoal estavam relacionados à decisão de terceirizar as atividades de limpeza em nossos campi, no segundo semestre do ano, os gastos de rescisão estão relacionados diretamente ao projeto Censo e à reestruturação docente executada em algumas unidades. Com relação ao CAPEX, nossos investimentos totalizaram 113,9 milhões de reais em 2018, o que representou 10,4% da receita líquida. Conforme antecipado, o incremento de CAPEX ocorreu principalmente pelo processo de expansão orgânica, o Q2A, através da abertura e expansão de novas unidades acadêmicas, além do investimento contínuo no desenvolvimento de nossa plataforma de sistemas e tecnologia aplicada à educação. Com relação ao caixa e endividamento líquido, encerramos o ano de 2018 com um total de disponibilidades de caixa e aplicação financeira de 185,4 milhões. Vale destacar que o perfil de vencimento das dívidas está diluído ao longo dos próximos 5 anos, não apresentando nenhuma concentração significativa. Já em 2018, nós executamos integralmente o plano de recompra de ações aprovado em maio de 2018 e iniciamos o segundo plano, aprovado em setembro de 2018, totalizando um desembolso de 32,3 milhões de reais. Com isso, encerramos o trimestre com uma dívida líquida de 315,9 milhões, o que representou uma alavancagem de 1,9 vezes, considerando também o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Nós não podemos deixar de mencionar os mais recentes indicadores acadêmicos publicados pelo MEC no final do ano passado. Os resultados reforçam os dados reportados no terceiro trimestre sobre a superioridade acadêmica de nossas instituições, seja se comparada às demais instituições privadas, listadas e não listadas, seja se comparadas às instituições públicas. Os dados ratificam a efetividade do nosso modelo acadêmico e nosso compromisso em constantemente melhorar a qualidade da nossa formação. No IGC, que é considerado o principal indicador de qualidade das instituições de ensino superior, 71% dos nossos cursos ficaram com conceitos entre 4 e 5, uma melhora de 12 pontos percentuais versus o ano anterior, demonstrando desempenho significativamente superior às demais empresas listadas e inclusive quando comparado às instituições públicas. No CPC, que mede o rendimento dos alunos e o grau de satisfação deles com a instituição, enquanto 75% dos nossos cursos estão nas faixas 4 e 5, nas IES de companhias listadas esse número é de apenas 24% e nas públicas de 48%. Já os resultados do ENAD e IDD, publicados em outubro de 2018, confirmam mais uma vez o nosso desempenho acadêmico superior
e explicitam o maior valor agregado das nossas práticas acadêmicas na formação de nossos alunos. Olhando especificamente para o IDD, os indicadores mostram que estamos melhores que todas as demais instituições privadas, listadas e não listadas, e inclusive melhores do que as instituições públicas, uma vez que o percentual de alunos das nossas marcas com IDD 4 e 5 são significativamente superiores a esses referidos grupos. Com isso eu encerro minha apresentação e gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui, Marcelo, para adiantar algumas dúvidas que têm sido frequentemente discutidas em nossas reuniões com investidores, e acho que essa é uma oportunidade boa para a gente esclarecer e adiantar algumas perguntas. Por exemplo, sobre o bloco de outros negócios, é recorrente uma dúvida sobre quais as nossas perspectivas em relação ao futuro desse segmento. Se deve ser algo significativo do ponto de vista de resultado para a companhia, em algum momento no futuro, ou se a motivação é o alinhamento conceitual com o posicionamento da Ânima. Ótimo, André. Eu acho que é uma bela oportunidade e os resultados já começaram a demonstrar isso, mas nós acreditamos plenamente que esses investimentos têm que ter duas agendas. Uma agenda do investimento em si, ou seja, a operação tem que ser sustentável, tem que dar resultado, tem que ter sua viabilidade por si só, e uma agenda de contribuição ao core da Ânima, ou seja, ela também tem que agregar valor à Ânima, senão não faz sentido ter esse investimento. E acho que os resultados aqui divulgados hoje, aí do quarto TRI de 18 e de 18, começa a demonstrar já que nós estamos no caminho certo nesse sentido. Perfeito. Uma outra questão recorrente, que essa eu vou me dar a liberdade aqui de comentar um pouco, é com relação ao ticket médio, né? A gente observou uma tendência trimestral de leve melhoria no ticket e no ano uma leve queda, mas também bastante discreta, né? E diante disso sempre tem surgido a dúvida de como é que nós enxergamos a evolução desse tema para os próximos períodos, como é que nós vamos lidar com essa questão do ponto de vista comercial, né? E o que nós temos colocado é que, sem dúvida, a gente vive um momento de elevada competição no mercado. Isso, sem dúvida alguma, coloca uma pressão forte sobre o nosso ticket líquido, mas que nós estamos totalmente engajados, seja do ponto de vista de tecnologia, de colocar mais inteligência nos nossos processos de precificação, nas nossas campanhas de desconto, nas nossas políticas comerciais, de revertermos essa tendência que aconteceu ao longo do ano passado e ao longo de 2018 e colocarmos o ticket líquido, apesar do acirramento da competição, numa tendência que seja bastante saudável e sustentável no longo prazo para a companhia, né? André, eu acho que desde as mudanças do ano passado, nós focamos aí no primeiro movimento no projeto Censo, né? Eu acho agora a gente está com a lupa no ticket, né? Ou seja, realmente temos que preservar o nosso posicionamento ao máximo, porém temos que ser competitivos, mas com cautela. Eu acho que essa é a mensagem aqui e essa é uma grande prioridade aí da atual gestão. E acho que você citou um ponto muito importante, que foi o projeto Censo e o nosso foco também em redução de despesas, para que uma possível redução no ticket não exerça pressão sobre a nossa margem, né? Com certeza. Por fim, Marcelo, uma última pergunta que eu acho que é importante a gente colocar aqui, e tem sido objeto de atenção, são os itens não recorrentes, né? Nós sabemos que ao longo de 2018, especialmente no terceiro e quarto trimestres, esse foi o item de impacto relevante nos nossos resultados, e nós temos sido indagados sempre sobre como é que nós entendemos que essa linha deve se comportar a partir de 2019. E eu gostaria que você também, se pudesse, comentasse um pouco sobre isso. Então, André, nós fizemos um movimento aí, liderado pelo Censo, né, o projeto Censo, que não é um movimento agradável de ser feito, mas necessário, né, e que traz aí um carrego de itens não recorrentes agora nesse resultado. Mas eu, pessoalmente, acredito que itens não recorrentes são não recorrentes. Então, eu tenho que ter o objetivo, aí a partir de agora, de minimizar, levar ao mínimo o item não recorrente e tentar zerar isso aí, né? Acho que esse que é o objetivo
em si, ou seja, itens não recorrentes devem ser não recorrentes. Perfeito. Acho que todos nós na companhia na diretoria da companhia, estamos totalmente nivelados e imbuídos desse mesmo propósito, né? Bom, com isso eu encerro realmente aqui a minha participação e essa sessão de perguntas que a gente já tentou antecipar a partir da nossa experiência junto com das conversas que nós temos com os investidores, e passo de volta a palavra ao Marcelo para fazer o encerramento da nossa apresentação de resultados. Apoiado em tudo que o André acaba de apresentar, reitero minhas colocações iniciais e trago mais algumas conclusões importantes. Estamos convictos de que a tecnologia e a inevitável busca por qualidade na formação vão prevalecer como tendências para a educação superior. Nosso compromisso com a qualidade acadêmica e nossa missão de transformar o país pela educação já são amplamente conhecidos e reconhecidos. Acreditamos firmemente no propósito de entregar a educação de qualidade e, com a mesma firmeza, buscamos o ponto ótimo de nosso posicionamento estratégico, tendo como objetivo prioritário a entrega aos nossos acionistas de resultados e retornos relevantes, crescentes e sustentáveis no longo prazo. As tendências positivas de reversão em nossos resultados são sinais que apontam estarmos na direção correta. Agradeço a audiência das senhoras e senhores e aguardo sua participação na nossa teleconferência no dia 21 de março às 11 horas, conforme comunicado e link disponível na nossa apresentação. Tenham um bom dia.